Muito que ótimo, galera. Parece que tá isso, né? Gangorra, né? É feliz, é puto. É feliz, é puto. Enfim, vamos falar aqui dessa excelente vitória do Fluminense, tá? Eu acho que tem que começar falando o vídeo falando assim. Foi uma excelente vitória do Fluminense, uma vitória com muita autoridade, uma vitória que eu não vi há bastante tempo. Talvez eu me emocione e falo em 2023, mas eu tento pôr em consideração alguns fatores, o adversário, a atuação da equipe, como o Fluminense reagiu em campo. Eu acho que como a outra equipe também não levou perigo pro gol do Fluminense. Eu acho que essa foi uma das melhores atuações desde da vitória contra o Santos, talvez. Eu posso talvez falar da partida contra o Al-Ahly do Egito. Posso também falar. Eu não acho que tenha sido uma partida dominante do Fluminense, acho que foi um jogo mais aberto, mas eu acho que uma partida muito dominante foi contra o Santos. O Fluminense fez 3-0 na Vila Belmiro, foi uma partida muito boa do Fluminense. Então eu acho que faz muito tempo, entendeu? Eu acho que desde a época do Fernando Diniz, quando ele estava no auge, o Fluminense não faz uma partida tão dominante quanto essa. Poderia citar também a vitória contra o Bangu também, que o Fluminense fez em 2024 uma partida muito forte. Mas enfim, eu acho que o que dá pra gente destacar, esse jogo a gente pode destacar de muito positivo. Eu não vou tentar me iludir aqui, falar que o Zubeldia é o melhor treinador do mundo, não tem pra onde fugir, ele não é. Mas eu acho que ele conseguiu fazer com que ele tem na mão algo acima do que é esperado. E hoje ele mostrou que fez acima do esperado. O Fluminense criou muitas oportunidades, eu até vou ver nas estatísticas aqui. O primeiro tempo o Fluminense sofre um pouquinho mais, mas não dá pra dizer que sofreu muito. E as estatísticas traduzem que 3 grandes chances pro Fluminense, 14 finalizações a 5 do Galo, 7 finalizações no gol do Everson. Então, realmente, o que eu vendo achava se comprovou. O Fluminense criou muitas chances. Criou chance com o Canóbio, que ele poderia ter finalizado melhor. Teve chance com o John Kennedy, ele estava impedido. Teve chance com o Hércules. Teve o gol do Samuel Xavier, que foi uma excelente jogada. Dá pra gente elogiar o próprio René na jogada do gol. Não tem pra onde fugir. O Lúcio Acosta, que o pessoal tá chamando de novo Conca. Enfim, é um jogador que tá demonstrando cada vez mais ao que veio e todas as credenciais que ele tinha. Tá mostrando que realmente era um jogador com muito boas credenciais. Então, o Lúcio Acosta é um jogador para se elogiar muito do Fluminense. O jogador tá conseguindo ditar muito ritmo, é um jogador dinâmico, também não é muito alto, mas ele dita o ritmo, ele consegue fazer com que os pontas se envolvam mais com a partida. Enfim, eu não consigo destacar negativamente ninguém. Dá pra eu questionar a atuação do René, deixando alguns espaços que me irritaram, mas isso foi no primeiro tempo. O primeiro tempo ele acaba com o Fluminense 1-0 e pouquíssimo perigo do Galo. Vou até olhar aqui. O Atlético acertou uma vez o gol, tá? Isso aqui é do jogo inteiro. Então a gente já dá para pontuar que o Atlético foi muito ineficiente contra o Fluminense, ou o Fluminense foi muito eficiente em defender o Atlético. E a gente olha o primeiro tempo, o Atlético fez 5 finalizações no primeiro tempo, e no segundo tempo foi nenhuma. Nenhuma, gente, nenhuma. O Fluminense dominou o Atlético no segundo tempo, realmente, para comprovar o que eu tô falando. Enfim, foi uma atuação muito boa, eu tô feliz. Hoje, de fato, é um dia feliz. Porque hoje é 4 de outubro, e hoje faz 2 anos do grande dia, né? Talvez segundo grande. Talvez não, segundo grande dia. Foi aquela semifinal fantástica contra o Internacional. Foi um jogo mágico pra gente que é tricolor. Então, foi fantástico. E hoje foi um outro dia muito bom e uma grande atuação do John Kennedy, né? A gente pode falar isso também. John Kennedy que começou como titular, porque o Cano sentiu e como o John Kennedy demonstrou um pouco mais de desenvoltura, ele entra como titular, ele é premiado pelo Zubeldia, o Zubeldia conseguindo fazer mudanças efetivas, né? O jogador foi bem num jogo, ele entra de novo. O Lima foi bem contra o Botafogo, o Lima entra contra o Sport, o Lima vai bem contra o Sport, o Lima entra de novo, bem de novo hoje, e dá assistência, entendeu? Então é isso que a gente tem que destacar no time do Fluminense. O Zubeldia tá privilegiando quem tá merecendo. O Otávio fez uma partida ridícula contra o Sport, ele não entrou hoje. Tudo bem que o Bernal não fez nada, porque eu nem lembro. Até porque o Fluminense foi muito pouco exigido defensivamente nessa partida. Samuel Xavier subindo muito bem. Em jogos assim ele consegue, especialmente quando o time está bem organizado, consegue fazer triangulações pelas pontas. Ele aparece muito bem, conseguiu aparecer bem de novo. Tem jogadores crescendo muito com o Zubeldia. Dá para pontuar o Samuel Xavier, o Lúcio Acosta não para de crescer. Atuações, né? Parece ter piada. O John Kennedy também, muito consistente. O próprio Germán Cano voltando a ter moral e fazer gol. Enfim, o Lima eu acho que é um jogador que cresceu demais. Se for para falar um jogador que mais assim evoluiu com
com o Zubeldia, pra mim, é o Lima. E a gente vê que o Fluminense tá mudado com o treinador argentino, né? É um time muito mais objetivo, é um time que chega ao ataque com mais rapidez, é um time que em 2 jogos sofreu pouco defensivamente, assim, contra o Botafogo. A gente lembra de 2 situações no primeiro tempo, mas no segundo tempo não teve nada. E mais um segundo tempo não sofrendo nada no Maracanã. Foi contra o Botafogo no domingo passado e é hoje contra o Atlético Mineiro, nesse sábado. Então o Fluminense conseguindo ter consistência defensiva, 2 jogos sem sofrer gol, tudo bem. A gente não vai excluir o jogo contra o Sport. A gente não vai excluir que a defesa do Fluminense é uma porcaria, que tem uma Thiago Silva dependência total. Depende muito da liderança e da qualidade do Thiago Silva. Quando fica sem essa referência na defesa, a defesa do Fluminense é uma água, é muito ruim. Isso aí sempre tem que ser batido na tecla. O senhor Mário Tencourt que trouxe esses zagueiros horrorosos. Inácio, Freitas, Igor Rabelo, Manuel, não. Manuel, acho que no momento fazia sentido ele vir. Enfim, mas não conseguiu trazer jogador que presta também, né? Mas hoje eu acho que não é dia pra gente bater muito, né? É dia pra gente elogiar o gol do Serna, muita frieza no contra-ataque, o Lúcio Acosta brigando muito, o contra-ataque do Fluminense vem num escanteio mal cobrado do Galo, deu o rebote, o Lúcio deu a cabeçada, o John Kennedy ganhou, viu a infiltração do Serna, deu no Serna, o Serna com muita tranquilidade e frieza foi lá e fez 2-0. Eu acho que foi nesse momento, no início do segundo tempo, que foi pouco antes dos 20, no início do segundo tempo, que aí eu acho que matou o Atlético Mineiro. O Fluminense fez 2-0 cedo, conseguiu ser efetivo e matou o Galo. Ainda bem, né? Porque eu acho que se fosse o Canóbio, ele não faria aquele gol. O Serna é um jogador mais frio na frente do gol. O Canóbio tem muita dificuldade, e até mostrou isso, né? No segundo tempo, ele se embaralha com as pernas, acaba perdendo boas oportunidades. Hoje não fez falta, ainda bem. Enfim, vou falar das mexidas também, né? Porque eu me empolguei. Ele bota o Lima e o Everaldo já depois aos 36 minutos. Ele mexe muito tardio, tá? Não sei se é porque ele não confia no banco ou se é porque ele gosta do time titular dele. Talvez seja um pouco dos dois. O Everaldo pouco fez, enfim. Eu acho que ele participa da jogada do terceiro gol. O Bernal e o Santi Moreno, que entraram bem depois, e o Keno também, pouco fizeram, assim, os 3. O Keno fez o gol, né? Aí foi um gol pra fechar, pra ficar bonito. Foi um gol no finalzinho. O Everaldo escora no meio de campo no contra-ataque do Fluminense. O Lima vai, olha pro Keno em projeção, cruza muito bem, o Keno sobe soberano e faz o terceiro gol pra fechar bonito. Fechar muito bonito. Eu vou olhar aqui o próximo jogo do Fluminense, eu acho que é contra o Mirassol. Tenho quase certeza que o Serna toma o cartão, né? Justamente porque ele não vai jogar esse jogo. Exatamente. O próximo jogo do Fluminense daqui a 4 dias contra o Mirassol. Jogo, na minha visão, difícil. Jogo, na minha visão, difícil. Vai ter parado de desafio. O Fluminense não vai parar, vai enfrentar o Mirassol. E vai possibilitar, eu vou até olhar isso na tabela aqui, vencendo essa partida, 41, passaria o Bahia, tudo bem que não chegaria no Bahia, mas ficaria 2 pontos do Botafogo e ficaria 2 pontos do Mirassol. E ficando a 2 pontos do Botafogo, com 41, 42, 43, 44. Se vencer o Mirassol e se vencer o Ceará, o Fluminense seria virtual, quinto colocado na pior das hipóteses. Então é muito positivo. Vejo como muito positivo. O Fluminense necessita manter essa tocada. Tá melhorando. Eu vejo muita evolução do trabalho. Vendo a evolução do trabalho, a gente fica muito feliz. Esperamos que pro brasileiro, que o Fluminense continue nesse ritmo, no ritmo de jogo contra o Botafogo, e especialmente hoje. Hoje foi um belíssimo jogo. Não que a gente viu contra o Sport. Se a gente continuar vendo essa evolução, creio que possamos terminar na zona de Libertadores no Brasileirão e foco total e máximo na Copa do Brasil, porque é o ano do Fluminense. Eu acho que são 4 jogos e é a Vera. Mas é o Vasco, é o Diniz, enfim, não interessa o nível do adversário. Eu acho que até o adversário não é tão ruim assim, mas também não é maravilha, não é tão ruim, mas o jogo é chocado, pelo amor de Deus, não tem essa palhaçada de, não, o Vasco é uma merda e a gente ganha com um pé nas costas, não é. Vai ter já um gostinho já. Se eu não me engano, vai pegar o Mirassol agora, depois Juventude, e eu acho que depois é o Vasco. Não lembro, não tenho certeza assim, mas eu acho que o outro jogo do Fluminense é contra o Vasco. Mas enfim, isso é papo pra depois. Boa atuação, o Fluminense muito dominante, não vi o Fluminense assim há muito tempo, desde a época do Fernando Diniz. Esperamos que continue, o Fluminense continue fazendo atuações desse jeito. Torço bastante. Diferente de 3 gols, o Renato tinha alergia a esse tipo de resultado. A gente viu contra o São José, contra a Aparecidense, então times fraquíssimos. Então a gente não pode balizar um resultado assim. Mas contra o Atlético Mineiro, apesar de não estar bem no campeonato, eu acho que dá para balizar e é muito positivo esse saldo pra gente. Então é isso, galera. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal. É isso, tamo junto. Até a próxima. Valeu!